Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Breton, a sua marca. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades. Boa noite, mais um programa Ravissani Live Show. Você que está acostumado a me escutar falando, sorria com alegria, mas Israel está em guerra. Israel sofreu um ataque surpresa do movimento terrorista Hamas no dia 7 de outubro e desde então estamos dedicando as nossas transmissões, veiculações, para disseminar as informações fidedignas sobre o conflito. Muita desinformação está acontecendo na mídia. E esse é o momento de trazer lideranças e autoridades para apoiar a causa de Israel contra o terror. E nessa noite, seguindo este roteiro, no primeiro programa eu recebi o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. No último domingo recebemos o professor Samuel Feldberg, da USP e diretor da Stand With Us do Brasil. E essa noite o nosso convidado é um líder religioso, é um amigo meu, é um irmão. Ele é brasileiro e ele é conhecido pelas suas pregações, pelas suas performances no palco, trazendo inspiração, motivação para o público evangélico. Ele é fundador do MEVAN, Movimento Encontro com Deus, e ele tem uma presença significativa nas redes sociais. O meu convidado é o pastor Luiz Hermínio. Muito boa noite, pastor, muito obrigado pela sua presença. Você me escuta bem? Rabino, shalom, me escuto muito bem. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua casa, louvar a Deus pela sua tão grande influência na nossa nação acerca de Israel. E estamos bem, graças a Deus, apesar de todas as dificuldades que o mundo tem passado, principalmente depois dos ataques a Israel. E eu fico muito feliz de poder estar aqui com você, um irmão querido, para juntos nós esclarecermos algumas coisas que está acontecendo acerca de Israel, porque às vezes as pessoas tiram as suas conclusões a partir de muito fake news, a partir de muitas falsas informações, de pessoas que às vezes mal intencionadas, ou às vezes por não ter toda a informação, acabam trazendo para a mídia coisas que muitas vezes causam mais confusão do que esclarecimento. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, Shalom, e estamos aqui para trazer juntos essa palavra e, de alguma forma, contribuir com a nação de Israel e com todas as informações. Pastor Luiz Hermínio, a colaboração e o apoio de vocês é de extrema importância nesse momento, onde o antissemitismo vem aumentado ao redor do mundo, e informações falsas, fake news, estão sendo rapidamente espalhadas sem com que as pessoas verifiquem a fonte. Pastor, antes de começarmos o nosso diálogo relacionado aos pontos importantíssimos, aos fundamentos importantes que nós devemos compartilhar com a sua audiência, com a nossa audiência, com o povo brasileiro, eu queria que você contasse um pouquinho, porque você me emocionou lá em Miami, quando você me contou como você virou pastor. Acho que essa história vai emocionar o grupo. Sim. Então, querido, eu tenho 56 anos, né? Fui nascido e criado na família cristã evangélica. Meus bisavós foram um dos primeiros presbiterianos a se converterem. E meu bisavô, depois o meu avô, depois os meus pais.
E quando eu tinha 13 anos, meus pais se separaram e a família desviou dos caminhos do Senhor, da lei do Senhor, das ordenanças, dos princípios. E o que a gente... Acabei me envolvendo com drogas, usando drogas, vendendo drogas. Passei aí por 8 anos, né, andando nas ruas da minha cidade e me perdendo muito no propósito. E eu fiz um voto sem entender muita coisa, mas o Senhor entende todas as coisas, né? E eu disse ao Senhor, Senhor, se o Senhor me curar, me libertar, né? E que eu puder ser o homem que a minha esposa deseja, o marido que meus filhos precisam, né? Eu vou fazer um voto com o Senhor de servir o Senhor eternamente. Então, hoje eu não trabalho para uma aposentadoria, eu trabalho para uma eternidade. Tive uma experiência muito boa também, Rabino, deixa eu te falar isso, eu sei que isso mexe um pouco com o seu coração, com as suas emoções, mas nós tivemos, há uns 8 anos atrás, nós tivemos uma conferência em Auschwitz, tivemos uma conferência na Polônia, eu, mais alguns pastores, pastor Cote, pastora Neuza Etioca, fomos em, acho que 180, 200 pastores do Brasil, e dentro do campo de Auschwitz, nós fizemos uma conferência, e foi muito forte, nós tivemos relatos de pessoas que sobreviveram ao Holocausto, que eram crianças na época. Estive dentro de Birkenau e tive emoções fortes, porque quando eu estou chegando em Birkenau, eu e mais um pastor, 5 horas da tarde, já estava anoitecendo, tinha 250 soldados israelenses cantando Jerusalém. E nós fomos muito ministrados naquele dia. E eu caí de joelhos no chão e comecei a chorar e dizer, Deus, obrigado por encher o nosso coração de amor por Israel. E que nós nunca percamos isso. E eu louvo a Deus por isso, meu irmão. Pastor, você me emociona porque eu sou neto de sobreviventes do Holocausto. Eu não tenho coragem de visitar os lugares que você visitou, os campos de concentração. E uma vez eu escutei uma história do Rabino Neugershall, que ele estava lá no inverno europeu, no rigoroso inverno europeu, e ele não entrava com o grupo, e as pessoas falaram, Rabino, a gente quer escutar, o senhor quer falar, mas vamos entrar que está frio aqui, vamos entrar. E aí ele falou, estava esperando vocês reclamarem do frio, porque vocês estão com casacos, vocês estão com gorros, com luva, cachecol, japonas, e mesmo assim vocês estão com frio. Os nossos irmãos estavam lá dentro com pijamas rasgados. Eu queria ativar a sensibilidade de vocês, antes de vocês entrarem nesse local. E a terra de Israel, como você bem falou, é o Palácio do Rei. A única democracia no Oriente Médio é Israel. Israel é uma terra onde judeus, árabes, cristãos, armênios, todos convivem em paz. Você que viaja todo ano, você já viu, você presenciou isso na Cidade Velha de Jerusalém. E o Hamas quer acabar com esse grande mosaico. O Hamas não aceita Israel como país soberano. Israel, a única maneira de trazer essa paz de volta, de trazer paz para os próprios palestinos, a única maneira de libertar esse povo palestino, para que eles também possam ter o seu Estado, para que eles também possam ter a sua independência, assim como Israel, é atingir o Hamas, é neutralizar o terror. O Hamas prega a destruição de Israel, o Hamas não aceita a existência do Estado de Israel. Não existe diálogo com aquela pessoa que quer te exterminar. Não existe diálogo com aquele grupo que prega a sua exterminação, o extermínio do povo judeu. Eu estou muito triste com os reféns que ainda não foram libertados. Alguns já foram libertados, acho que 4 reféns já foram libertados, depois de muita pressão internacional. Eu peço e convoco a imprensa para que continuem pressionando pela libertação dos nossos reféns, mas não são apenas esses 202 reféns. São os milhões de palestinos que não estão podendo evacuar aquela região. O Hamas não permite que eles saiam daquela região. O Hamas não permite a evacuação daquela área, porque eles querem se esconder atrás desses civis, atrás dessas mulheres, atrás dessas crianças, atrás dos hospitais. O hospital que recebeu aquela explosão,
comprovadamente, incontestavelmente, imagens, áudios que foram divulgados pela Embaixada de Israel no Brasil, foi um míssil que a Jihad Islâmica disparou, houve um erro no disparo e aquele míssil explodiu o hospital. Sim, sim. E infelizmente se apressaram a acusar o Estado de Israel. E depois que tudo foi esclarecido, eu não percebi nenhuma pressa em se justificar. Israel que teve que correr atrás das justificativas. É um antissemitismo que vem nascendo. É um antissemitismo e que incalculável. nós precisamos combater esse antissemitismo, pastor Luiz Hermínio. Sim, nós não temos noção da grandeza do antissemitismo no mundo. Realmente, o que você disse, Rabino, eu vou a Israel todo ano, e você vê esse mosaico, né, de católicos, cristãos evangélicos, palestinos, judeus, inclusive o ônibus, que nós estávamos com a nossa excursão, que vamos todos os anos, o nosso guia, ele é judeu, e o nosso motorista do ônibus é palestino. E é tão tremendo isso, porque os dois trabalham juntos. Os dois trabalham juntos. Amém, Rabino? Você está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Os dois trabalham juntos, o motorista do ônibus e o nosso guia que é judeu. E é incrível que às vezes nós cantamos, eles pedem, nós cantamos em português, cantamos em hebraico, e às vezes muitas vezes para celebrar o motorista que ali nos serviu por 10 dias, nós cantamos também em árabe. Então, tem que deixar claro, Rabino, que essa guerra não é contra os palestinos, é contra o Hamas. Então, você tem que chamar palestino de palestino e terrorista de terrorista. Com certeza. Muitos palestinos não têm nenhuma vantagem com essa guerra, e eles não querem também essa guerra. Muitos palestinos não querem essa guerra. Uma grande minoria que deseja essa guerra do Hamas, né? E aproveitando quem é antissemita e se aproveita desta guerra para acusar Israel de ataques. A gente vai a Israel todos os anos, você vê as pessoas adorando a Deus ali no Muro das Lamentações, você não vê Israel, eles têm, você sabe disso, tem um voto com Deus, que holocausto nunca mais. Never again. Holocausto nunca mais. Então, assim, Israel, as pessoas, eu até conversava com meu guia, ele dizia que Israel não tem um exército, Israel é um exército. Israel é um exército, porque todos passam pelo exército e todos têm armas. Agora, o grande segredo é que eles não atiram em ninguém, as armas são para se defender. Com certeza. As armas são para autodefesa. Por quê? Porque você imagina, você tem 8 milhões de judeus cercado por 300 milhões de árabes e não consegue tomar a terra de Israel. Por quê? Porque essa não é a vontade de Deus. Essa é uma terra santa, Deus entregou essa terra para Israel, essa terra é a herança de Abraão e de Isaac. Então, Deus entregou essa terra para Abraão e para Isaac. Então, não adianta, Hamas não vai conseguir, né? O ISIS não conseguiu e outros grupos terroristas não conseguirão, vão causar mortes, vão causar tristeza, vão causar discussões. Às vezes até eu penso que eles não querem tomar terra, eles só querem acusar Israel. Sabe? Às vezes eu penso que é só para acusar Israel de um grande conflito. E eu quero deixar claro aqui, Rabino, que né, a gente viu aqui manifestações do nosso governo brasileiro pró-Hamas, e para nós é muito triste porque nós somos brasileiros, e eu quero deixar claro aqui que essa é a opinião do governo, de um presidente, essa não é a opinião dos brasileiros. Essa não é a opinião dos brasileiros, uma grande minoria, muito pequena minoria. E a mídia fazendo apologia, eu quero declarar que essa é a opinião da mídia. Essa é a agenda de 2030. Esse é o marxismo que tem que ser levantado no mundo, trazendo uma cultura revolucionária para o mundo. Eu não sei por que isso, né? Mas nós queremos deixar claro que essa não é a opinião da grande maioria dos brasileiros. A grande maioria dos brasileiros ama Israel e ora por Israel, lê as escrituras. Nas escrituras, quem é cristão sabe o que eu estou dizendo. Há um pedido do próprio Deus dizendo: orai pela paz em Israel. Sabe, nós como cristãos, nós temos orado por Israel.
colocado a nossa vida diante de Deus, não passa um dia, Rabino, Rabino. já me chamaram de Rabino, já chamaram você de pastor, né? Então, assim, Rabino, não passa um dia em nossa vida, em minha vida, que a gente não levanta as mãos e diz, Senhor, abençoa Israel. Que o Senhor abençoe Israel, como diz a tua palavra. Então, Rabino, Israel está na agenda de Deus. Não tem como você tirar Israel da agenda de Deus. Israel está na agenda de Deus. E o mundo, não adianta, o mundo antissemita vai ter que acordar um dia. Vai ter que acordar um dia, porque não adianta. Esse povo é um povo que Deus escolheu. E Deus, claro, Israel não é... Eu não diria que Israel é o povo único de Deus, mas Israel é o povo que Deus selecionou para trazer um modelo para o mundo de como Deus gostaria que fosse adorado. Israel tem a mesma língua, a mesma língua desde que nasceu essa nação, desde que nasceu essa herança de Abraão. É o mesmo Deus. Israel não adora outro Deus. Israel não adora a idolatria. Então, como você não amar Israel? Eu, às vezes, fico pensando que o mundo fica olhando para Israel e pensando, por que Deus escolheu essa nação? Deus escolheu Abraão e, através desse homem, disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Eu quero declarar isso, que Deus quer abençoar Israel. E quando nós abençoamos Israel, nós também somos abençoados. Então, não adianta Hamas, não adianta outros grupos terroristas tentar incriminar Israel, que Israel atacou, que Israel não ataca. Que fique bem claro, Israel se defende. Muito bem. Israel se defende. Há uma grande diferença de você atacar e você se defender. Não é? Eu sou pai de família, eu não ataco ninguém, eu sou um pastor, mas se alguém vir atacar a minha família, eu vou ter que defender a minha família. Exatamente. Eu vou ter que defender a minha casa. Exatamente. Pastor, então, você falou sobre Abraão. Nós, essa semana, leremos a porção de Lech Lechá na Torá, quando Deus se revela para Abraão e diz, sai da tua terra, da tua pátria, da casa dos teus pais, para a terra que eu lhe mostrarei. Lech Lechá me'artzecha u'mimoladetcha u'mibeit avicha el haaretz asher areka. Para a terra que eu lhe mostrarei. Que terra é essa? É a terra de Israel. Sim. Quando Abraão sai, no momento em que ele estava em Harã, e ele estava lá muito bem resolvido, pastor. Ele estava lá casado, ele estava lá palestrando, as palestras dele eram lotadas, as pessoas estavam muito felizes de ter uma liderança como ele, Avraham e Sarai, né, a sua esposa naquela ocasião, ainda se chamava Sarai. Sim. E bem naquele momento, Deus se revela para ele e diz, vai embora. Mas para onde? El haaretz asher areka. Para a terra que eu lhe mostrarei. Eu te mostrarei. Eretz Canaan. E quando ele sai, sem entender o motivo, ele sai na confiança, porque ele poderia questionar, pastor. Ele podia chegar e falar, Deus, mas eu estou apresentando você para eles aqui, para que eu vou embora? Ele vai embora sem entender, na confiança, naquele momento, aquela terra não é mais dele. Aquela terra se conecta com o seu DNA espiritual e ele se transforma num patriarca que as características do pai são transmitidas para o filho, não só fisicamente, principalmente espiritualmente. E essa conexão do povo judeu com a terra de Israel é milenar. Não existe um judeu que não se emociona quando pisa em Israel. Nas minhas viagens, sentou do meu lado um senhor de idade, começou a chorar quando o avião estava pousando. Eu achei que ele estava passando mal, mas ele falou, não, eu estou vendo as luzinhas do avião. É lá em Israel? Ele perguntou para mim, eu falei, é. Aí chorava, porque era a primeira vez na vida dele, com 56 anos, que ele iria pisar na terra de Israel. Você imagina esse senhor quando ele chegasse no Kotel, né, no muro ocidental, no Muro das Lamentações, no Kotel HaMaaravi. Então, incontestavelmente, você não pode tirar o direito do povo judeu de estar na terra de Israel. Você pode trazer outros povos também. Esse direito legítimo pode ser dos palestinos, eu não discordo,
mas sem eliminar Israel do jogo, sem eliminar Israel, sem pregar a destruição de Israel, se a condição é só os muçulmanos sem os israelitas, isso é terrorismo. Se a condição é exterminar uma nação para que exista outra, isso é terrorismo. Se a invasão no meio de um dia religioso, estupraram mulheres, degolaram crianças, queimaram pessoas vivas, 1.400 pessoas foram assassinadas. E você não pode chamar isso de ativista. Pelo isso contrário, terrorismo puro, pastor. Terrorismo isso não puro. são ativistas, são terroristas. Terroristas. Terroristas igual o Hezbollah. Terroristas que precisam ser vencidos. O que me revolta é que falamos nos Estados Unidos, e o pastor demonstrou um apoio que eu jamais vou esquecer, um apoio ao meu povo, um apoio à nação de Israel, onde você verbalizou que o povo brasileiro pensa dessa maneira. Não é para se levar em consideração cartas de partidos ou posicionamento de um governo. Terrorismo é terrorismo e tem que ser nomeado como se deve. A nomenclatura correta é terrorismo. A guerra de Israel é contra o Hamas e não contra o povo palestino. Sim. Muitos se levantaram, pastor. Isso é tão forte. Isso é tão forte, Pode falar, pode falar. Isso é tão forte que Deus, quando vai abençoar Abraão, ele muda o nome de Abraão. Muda o nome. Porque nome identifica quem você é. Exatamente. Nome identifica. Você acabou de falar de Sarai e de Sara. Sim. Né? Então, ele mudou o nome de ambos. Exato, Deus mudou o nome de ambos, por quê? Porque dali por diante, ele se conecta realmente com DNA espiritual e Deus dá nomes. Deus dá nomes. Por quê? Porque nomes identificam pessoas e coisas. Então você não pode chamar um terrorismo claro, covarde, de ativismo. De resistência. Não, gente. Não, ativismo é quem está com a bandeira na mão ali fazendo um ativismo, ok? Terrorismo matando crianças, degolando crianças, estuprando mulheres, matando pessoas inocentes que não podiam nem se defender. Nada então, justifica. Isso até é crime, se fosse, assim, até na guerra, isso é crime de guerra. Se fosse uma guerra legítima, porque não é uma guerra legítima, não é? É um país tentando defender o seu território e defendendo o seu povo. Né? Isso não é uma guerra legítima. Numa guerra legítima, quando você assassina civis, isso é crime de guerra. Agora, não era nenhuma guerra, foi uma chacina. Sim. Foi um ato covarde, Sim. Foi um ato terrorista. Os reféns ainda não foram libertados. E certamente Deus vai trazer justiça para isso. Eu tenho certeza absoluta. Porque Deus é justo. Eu tenho certeza absoluta. Uma dos fundamentos do trono de Deus é a justiça. Juízo e justiça são a base do seu trono. Eu tenho certeza absoluta. Nós lemos todas as noites no Seder de Pesach, meu querido irmão pastor Luiz Hermínio, Bechol dor vador omdim aleinu lechaloteinu. Todas as gerações se levantam contra nós. Todas as gerações se levantaram contra Israel. Desde o faraó do Egito, a Babilônia, o Império Persa, na época de Amã, quando a rainha Esther salvou o povo judeu. Na Grécia, que é o milagre de Hanukkah. Roma, e aonde está todo mundo? Todos estão no museu. E Hitler, o Império Nazista, Saddam Hussein, todos que se levantaram contra o povo de Israel, não estão mais aqui. E o povo de Israel vive. Mas eu quero que você apoie Israel, não pelos direitos humanos. Eu quero que você apoie Israel porque você é humano. Porque você é contra o terrorismo. Porque você é contra uma célula terrorista que prega o extermínio de um povo. Isso é genocídio. Genocídio é quando você levanta uma bandeira para exterminar um povo por completo. Foi o que o movimento nazista pregou e, infelizmente, realizou, concretizou. Com a morte de 6
6 milhões de judeus, 6 milhões de vidas, eruditos, filósofos, médicos, advogados, poetas, músicos, cientistas, gerações deixaram de existir. E naquela escuridão se levantaram os homens. Naquela escuridão nasceram os justos entre as nações, que esconderam os judeus, assim como meu avô, que foi escondido num estábulo por uma família de não-judeus na Romênia. Por isso que nesse momento eu agradeço muito o apoio da sua liderança evangélica, para que as pessoas se conscientizem que elas precisam se posicionar hoje. Elas precisam condenar o Hamas hoje. Porque é muito fácil criticar o nazismo hoje, depois que já passou. Sim, quando o povo judeu precisava do posicionamento, o mundo silenciou. E é bom para a humanidade que o povo de Israel continue existindo, desempenhando a sua missão, igual está escrito no Tanakh, o netatich leor lagoim. Eu colocarei vocês, nação de Israel, como uma luz para todas as nações. E Israel é um polo de tecnologia, de ciência, de valores milenares, focando em quebrar as barreiras do egoísmo e trazer humanidade, trazer luz, trazer soluções para todos os 4 cantos do mundo, pastor. Eu quero que você responda uma pergunta agora. E a sua resposta será depois de um breve intervalo. Eu gostaria de perguntar para o pastor Luiz Hermínio, na sua visão como grande liderança evangélica, um pastor que tem muito êxito nas suas pregações, como nós podemos passar para a juventude? A juventude é o futuro de toda a nação. Os jovens de hoje são o futuro de todas as nações. Como nós podemos explicar, como nós podemos chegar no coração do jovem com a nossa mensagem? Você já vai responder isso logo, logo, depois de um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, Rav Sani Live Show, em rede nacional pela TV Gazeta. E eu recebo hoje o pastor Luiz Hermínio, grande liderança evangélica, um pastor que agrega milhões de seguidores nas suas plataformas digitais. E nesta noite conversa comigo sobre a verdade, sobre o que realmente está acontecendo em Israel. Pastor, como chegar no coração do jovem? Rabino, a desculpa de 33, da Primeira Guerra, a desculpa da Segunda Guerra, foi a falta, o mundo silenciou porque não tinha informações, né, não tinha acesso, a gente não sabia, e quando a gente soube já era tarde demais. Eu quero dizer que para esse momento não tem desculpas. Não tem desculpas porque as informações estão aí, nas suas redes sociais. As informações, o ataque covarde e terrorista aconteceu 5 minutos, 3 minutos depois já estavam nas redes sociais. Então não tem desculpa para a gente não fazer nada, não dizer nada, né? Talvez a narrativa, talvez a sua fala nesses dias seja talvez a sua maior defesa, sua narrativa. Eu também, me desculpe, Rabino, eu estou um pouco emocionado. Por favor, pastor. Porque... Mas é um momento de emocionar, é um momento de conscientizar. Porque eu amo Israel. Sim, é um momento de trazer para as pessoas a verdade, o que realmente está acontecendo. E deixar claro para os jovens que essa guerra não é contra os palestinos, é contra o Hamas. Essa guerra é contra pessoas que querem guerra. Os palestinos, muitos, uma grande maioria não quer a guerra. Porque essa guerra não traz benefício para ninguém. Guerra é um desastre. Guerra vão deixar feridas eternas. E eu queria dizer aos jovens da nossa geração, eu com 56 anos, jovens, prestem atenção, não sejam envolvidos com fake news, né? Infelizmente, deixa eu falar um pouquinho só do cristianismo. Quando o cristianismo nasceu, muitas universidades foram criadas, principalmente na América, para formar os novos pregadores do evangelho. E hoje, infelizmente, muitas universidades se transformaram em sinagogas de Satanás. Por quê? Porque ensina o comunismo, ensina o marxismo, ensina contra a família. Se você é jovem, você que é jovem, estude, entre no Google,
entre nas redes sociais, estude sobre a escola de Frankfurt, 1918. Estude sobre isso, sobre quando 3 homens queriam mudar uma cultura. Estude sobre isso. Estude sobre Herbert Marcuse, Horkheimer, Félix Adorno, esses 3 homens milionários que compraram um hotel em Frankfurt e foram morar nesse hotel para estudar como eles poderiam mudar uma cultura. Porque a cultura sempre foi conservadora. Eu sou do tempo que você beija o pai, a mão do pai e a mão da mãe. Você pede bênção ao pai, bênção à mãe. E o pai abençoava você. Eu sou do tempo que a mãe ensinava a gente a fazer a cama para acordava, fazia a cama depois que levantava. Eu sou do tempo que a gente ia buscar o sapato do pai na porta para o pai calçar. Eu sou do tempo que os filhos honravam os pais. Então eu quero dizer aos jovens dessa geração, estude sobre esses 3 homens, Herbert Marcuse, Félix Adorno e Horkheimer. A escola de Frankfurt, 1918, esses 3 homens compraram um hotel em Frankfurt e foram morar dentro desse hotel, e o objetivo deles era mudar uma cultura. Como eles trariam uma cultura revolucionária? Sairíamos de uma cultura conservadora para uma cultura revolucionária. Então, primeiro, eles definiram o que era cultura. O que é cultura? É um conjunto de crenças e valores que passam de geração em geração. O que é cultura? Um conjunto de crenças e valores que passam de geração em geração. Então, quem é que estabelece os valores? É a família. Quem é que estabelece a crença? É a religião, A fé. é a igreja, é a sinagoga. E quem é que reforça isso todos os dias na cabeça da criança? É a escola. Então, eles sabiam que teriam que derrubar 3 pilares: a família, a escola e a religião. E diga para mim, uma das maiores culturas do mundo, talvez a cultura mais antiga do mundo, eu acredito que seja a cultura mais antiga do mundo, que ainda serve o mesmo Deus, que ainda fala o mesmo idioma, que ainda reverencia com os mesmos princípios a família. Qual é a cultura? É Israel. Então, é a última cultura que falta derrubarem. Então, eles querem transformar uma cultura conservadora para uma cultura revolucionária. Então, quais são os 3 pilares que eu tenho que derrubar? A família, a escola e a religião. Olha como estão as famílias. Olha como estão as escolas, as universidades ensinando o marxismo puro, a destruição da família. Pastor. E olha como está a religião, as guerras religiosas se levantando uma contra as outras. Esse grupo é um grupo terrorista. Esse grupo quer eliminar Israel, quer exterminar Israel. Jovens, acordem. Vocês são a força. Eu queria citar até um texto bíblico, Rabino, aqui, não vou ler, mas citar avivamento para mim, sabe? É quando Abraão e Isaac sobem o monte e Abraão recebeu uma ordem para sacrificar Isaac. Isaac vai levando a lenha, né? Levando a lenha, e Abraão leva o fogo e o cutelo. Né? Então, isso é a junção de gerações. É jovens com força carregando a lenha e homens mais velhos, maduros, mantendo o fogo aceso. Então, eu quero dizer para os jovens, seja forte agora, carregue essa lenha, não desista e não seja presas fáceis desse marxismo contra a criação, contra Deus. Por favor, entenda o que eu estou te dizendo. Amém? Isso não é liberdade, o que está sendo proposto não é liberdade. Isso é prisão cultural. Isso é destruição de pessoas inocentes. Liberdade, sabe, é você ter a liberdade de fazer o que você pode, mas você ama tanto a Deus que você se detém por isso. Então, eu quero declarar aqui que Israel viva em paz, que Israel viva em paz, que o Senhor Deus blinde Israel com toda a sua glória, com todo o seu amor e com toda a sua força. Pastor, porque assim diz as Escrituras. Pastor, por esse ângulo nós enxergamos o objetivo: educação, a família e a fé. Sim. Nesse contexto, é uma guerra do bem contra o mal. Sim. Nesse contexto, todos nós precisamos nos levantar
O mundo inteiro precisa abraçar Israel nesse momento e se posicionar do lado do bem, contra o terror, contra o terrorismo que não quer diálogo, contra o terrorismo que não quer acordo. E a história comprova o que eu estou falando. Porque durante todos os momentos de acordo, Israel cedeu. Israel estava disposto a entregar 97% do que eles alegavam. Recusaram. Em 1947, a ONU declarou, e quem presidiu essa sessão? Um brasileiro, Oswaldo Aranha. 2 estados, o Israel aceitou, o outro lado recusou. Israel foi atacado naquele momento por todos os países ao seu redor. Como sobreviveu? Pelas regras da natureza? Como Israel existe? Como o povo de Israel ainda está vivo? Se você quer convencer alguém que Deus existe, não precisa ir muito longe. Sabe qual é a prova que Deus existe? O povo judeu, o povo de Israel. Yeah. Em Israel, se você não acredita em milagres, você não é realista. E sobre esses 3 pilares que você falou, a educação é a base do povo judeu, o povo do livro, a cultura, que é inconfiscável. Os nazistas tiraram tudo, mas a essência, o espírito, a intelectualidade. Viktor Frankl relata isso muito bem no seu livro, Em Busca do Sentido. Como ele sobreviveu aos campos de concentração? Quem sobrevivia àqueles horrores? Não os mais saudáveis e mais fortes, e sim aqueles que conseguiam se transportar através de pensamentos, através de valores, através da cultura, através do conhecimento acumulado. Essa é uma riqueza que diferencia a nação de Israel e que faz com que a nação de Israel se destaque nos prêmios Nobel e nas soluções que trouxe para o mundo. Quando eu leio o boicote a Israel, eu fico revoltado. Você vai boicotar Israel, você não vai mais usar o Waze, você não vai mais tomar as vacinas, os medicamentos, as invenções, as soluções. A família que você falou, a base do judaísmo, o pilar do sucesso de todo cidadão. Todas as sextas-feiras à noite, os judeus dos 4 cantos do mundo sentam numa mesa e santificam a noite, o Shabat, o 7º dia, que é um testemunho que o Criador é um. O Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Ele criou o mundo e no 7º dia parou de criar. Então o povo de Israel para de criar no 7º dia, testemunhando que Ele é o Criador. Isso é a família. E por último, a fé. A principal de todas as virtudes que você falou e que eles querem atacar, que eles querem atingir, que eles querem exterminar. Quem tem fé no coração jamais se entristecerá. Pode sentir dor, pode sentir incômodo, pode sentir desconforto, mas a confiança, igual você falou, de que o desfecho será positivo, porque tudo que Deus faz é bom. E quando você citou a morte dessas pessoas e se emocionou, eu tenho certeza que essas pessoas, as almas dessas pessoas, eles morreram al Kiddush Hashem. A alma deles ascendeu aos céus e santificou o nome de Deus na terra. E a alma dessas 1.400 pessoas que foram brutalmente assassinadas pelo Hamas trouxeram para o mundo uma consciência e deram para o mundo uma oportunidade de escolher o lado do bem. E eu tenho gratidão, carinho e apreço pela sua liderança, por você estar nessa live e por você estar convocando a sua congregação para condenar o terrorismo, para apoiar Israel e principalmente não se calar. Amém. Amém, Rabino. É isso que eu quero deixar aos jovens. Esse convite. Procure olhar além do que você está vendo. Procure com o seu coração. Nesses dias nós vamos precisar de muita compaixão. Compaixão, para mim, é a virtude suprema. É a virtude social suprema.
porque a compaixão você consegue olhar com os olhos de Deus para aquilo que está acontecendo. E eu quero deixar claro para vocês, jovens, estude a escola de Frankfurt, 1918, quando 3 homens resolveram mudar uma cultura. E 100 anos depois você vê a guerra geracional, a guerra social, a guerra de narrativas, a guerra da mídia, né? Mas ainda existem homens de bem, existem homens bondosos, e eu quero dizer que não espere grande coisa do mundo, né? A humanidade ela pode ficar pior, mas os amigos de Deus vão se multiplicar. Os amigos de Deus vão se multiplicar. A humanidade caminha para uma vida sem amor, caminha para a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é a lei, é quando um pecado ele recebe lei para ele ser exercido. Exemplo, um aborto ele é pecado, mas agora tem leis que permitem o aborto. Mas para Deus ainda é pecado, porque Deus não trabalha na lei legal de um homem. Deus trabalha na moral, Deus é moral. A lei é muito mais do que ser legal. Então, muitas pessoas têm procurado seus direitos e vão criando leis humanistas, leis que corroboram com ideologias partidárias, mas eu quero dizer para todas essas pessoas que fazem isso, que Deus é justo e a sua justiça se levantará. Deus é justo e a sua justiça se levantará. Então não brinque com a glória de Deus. Não brinquem de ser pequenos deuses, de achar que podem ditar a condição e a condução do mundo. Não, você não pode. Todos os grandes homens da terra que já tentaram ser deuses estão mortos, estão destruídos, né? Viraram pó. Mas o Senhor é eterno. O Senhor é eterno. Então eu queria deixar isso para os jovens. Jovens, gaste as suas energias, gaste a sua juventude, né, praticando bem. Né? Nós não temos nenhum prazer na guerra. E eu tenho certeza que muitos palestinos também não têm prazer na guerra. Há uma narrativa dizendo que Israel tomou a terra dos palestinos. Não, querido, Israel não tomou. Essa terra foi dada por Deus a Abraão. Essa terra foi dada por Deus a Isaac. Essa terra foi dada por Deus a Jacó. Essa terra foi dada por Deus. Foi o Senhor que entregou essa terra. Então não tente tirar aquilo que Deus entregou. Não lute contra Deus, nem nos seus pensamentos, porque o Senhor conhece todos os seus pensamentos antes mesmo que a palavra chegue na sua boca. Então eu queria deixar essa palavra aos nossos jovens. Jovens, sois fortes. Jovens, sois fortes. Carregue a lenha, porque nós, os mais velhos, vamos manter o fogo aceso, para que essa lenha um dia seja queimada. E no que depender de nós, a injustiça nunca tomará o lugar da justiça de Deus. A injustiça dos homens nunca será um trono eterno, nunca. A injustiça dos homens forma os seus pequenos deuses, mas ela nunca vai substituir a presença de Deus. Por isso nós, a criação, a sua criação, o ser humano, nós estamos aqui para representar a Deus, não para substituí-lo. Então não tente ser Deus, não tente achar que com a sua vida você pode ser um Deus. Você não é Deus, você é um ser humano. Então honre aquele que te criou, honre o seu Criador, honre o seu Deus. Pastor, ouça o que ele está dizendo. Eu vou precisar ir para mais um rápido intervalo e nós voltamos na sequência com uma mensagem final para toda a nossa audiência. Eu enfatizo que nesse momento Israel está se defendendo de uma guerra que não começou. Muitos falam em cessar fogo. Algumas vozes, até bem intencionadas, querem o cessar-fogo. E eu reitero, ninguém quer ver pessoas inocentes morrendo. Mas se Israel agora não reagir, se Israel agora não vencer o Hamas, o terrorismo venceu. O terrorismo vai se alastrar. E o Hamas continuará no poder. E daqui a alguns meses vai acontecer tudo de novo. Mais 1.000 e tantas pessoas vão precisar morrer,
Para quê? E de uma maneira cruel, pastor. De uma maneira onde eles não escondem. Os nazistas escondiam, não queriam que o mundo soubesse. Tudo foi descoberto posteriormente, fotografado, registrado. Inclusive o presidente norte-americano fotografou tudo, porque ele falou, vai chegar um dia que talvez as pessoas neguem o Holocausto. E infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que estão tentando negar os horrores do Holocausto. Uma mentira que se repete várias vezes, uma mentira repetida e transformada numa narrativa antissemita, faz com que pessoas que não têm acesso às informações corretas, fidedignas, de fontes confiáveis, acabem se deixando levar. Por isso que eu fiz questão de trazê-lo para o programa hoje. Por isso que eu fiz questão de ligarmos todas as plataformas de forma atípica. O que vai ser exibido na televisão no domingo à noite, numa qualidade superior, mas se mais pessoas podem consumir esse conteúdo, a união das lideranças em prol de Israel, em prol do direito que Israel tem em se defender. Israel é a única nação do planeta que tem que se defender por se defender. Até quando o antissemitismo vai pairar em mentes irracionais? Basta! Nós não nos calaremos. Nesse momento principalmente. Não tem cessar-fogo com terrorismo. Israel vai tomar as providências que precisam ser tomadas e com a cobertura das leis internacionais, Israel vai atingir os alvos terroristas do Hamas. E Israel está esperando a área ser evacuada. Isso mostra a humanidade que existe de um lado, o valor à vida que existe de um lado. Israel dá valor à vida. Israel trocou um soldado que estava sequestrado, Gilad Shalit, por 1000 prisioneiros terroristas. Isso mostra o quanto Israel dá valor à vida. Israel não destrói hospitais. Justo pelo contrário, Israel constrói hospitais. Israel traz cultura para o mundo. Isso precisa ficar muito claro. O terrorismo tem que ser chamado de terrorismo. Nada justifica o terror. O terror não pode ser relativizado. E esse contexto trágico não pode servir de narrativa para causa e para justificativa nenhuma. A importância dessa live e a importância de compartilhar esse conteúdo nunca foi tão necessário, pastor. Eu agradeço a sua pessoa, eu agradeço a sua liderança, eu agradeço que o seu ministério abriu as portas para Israel. Vamos para um breve intervalo e no retorno eu peço a sua mensagem final para toda a comunidade judaica, para todo o povo brasileiro se conscientizar de que o terror não pode ser justificado jamais. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, Rav Sani Live Show, em rede nacional pela TV Gazeta, na sequência desses programas, divulgando informações fidedignas de Israel. Nessa noite, estou conversando, estamos no final do nosso encontro, pastor Luiz Hermínio, um grande líder religioso, uma liderança evangélica muito importante, que está apoiando Israel nesse momento tão difícil, nessa batalha contra o terrorismo. Pastor, esse é o momento de deixarmos uma mensagem final para os nossos espectadores. Eu, antes de lhe conceder o uso da palavra, para você deixar do teu coração uma mensagem para o coração de todos os espectadores, eu queria te agradecer, pastor Luiz Hermínio. Queria te abençoar. Que Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, te abençoe para que você continue sendo esse exemplo de superação que você é. Um exemplo para os jovens. Você é o exemplo vivo de que nada é impossível. Se você se conscientizou de que um caminho é o caminho correto, de que um caminho é o caminho que vale a pena o esforço, você não pode se deixar levar pelas dificuldades, você não pode se deixar levar pelas facilidades, você não pode se deixar levar pelas tentações. E você, junto com a sua esposa, que te apoiou em todos os momentos, você mostrou que a força de vontade supera qualquer dificuldade.
Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Não são todas as lideranças que estão se manifestando, que estão se posicionando da maneira que deveriam. E você está sendo um exemplo para todas as vozes do Brasil se colocarem do lado certo, do lado da vida, do lado da luz, do lado dos direitos humanos, do lado da democracia, do lado do povo de Israel. Que a gente possa ter uma vitória rápida contra o movimento terrorista Hamas e que a gente possa trazer em breve os nossos reféns para suas famílias com segurança e com muita saúde. Pastor, uma mensagem final do teu coração. O que sai do coração entra nos corações. Amém, Rabino. Eu que agradeço esse tempo, foi tão precioso. Nosso encontro nos Estados Unidos foi tão emocionante, foi tão profundo e parecia que a gente já se conhecia há muitos anos. Eu louvo a Deus por isso. Eu uso a Bíblia Sagrada em Mateus 24, 12. O Senhor deixa uma mensagem, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Isso é muito grave, porque o amor de quase todos é uma grande maioria. Mas se a gente pensasse ao contrário, e por se multiplicar o amor, a iniquidade de quase todos cessaria. Então, o que está faltando muitas vezes é a gente cumprir as ordenanças do Senhor, ouvir a voz de Deus e cumprir as ordenanças do Senhor. Talvez a coisa mais difícil que a gente encontre hoje é encontrar um homem que queira fazer algo para Deus que não queira nada em troca. E tem muitos homens, eu agradeço ao Senhor porque tem muitos homens, muitas mulheres que querem fazer algo para o Senhor, mas mesmo assim não querem nada em troca. E nós não podemos sustentar esse império das trevas. O que sustenta o império das trevas? O que é? A desobediência. É a desobediência que sustenta o império das trevas. Por isso, como é que eu quero viver? Como é que eu vou lutar contra as trevas vivendo em trevas? Então, querido, quero deixar claro, nossa conversa aqui foi sobre a paz sobre Israel. Deixar claro a você que não é contra os palestinos que Israel está lutando. Eu estive em Israel, vou todos os anos, entro no lado palestino e temos muitos amigos lá no lado palestino, temos amigos judeus, amigos palestinos. Os palestinos também não têm nenhum benefício com essa guerra, eles não querem essa guerra. Mas a narrativa é tão forte, né, que eles também não querem ser usados como escudos humanos, né, numa guerra de um terrorismo covarde que ataca pessoas inocentes pelas costas, que mata pessoas a sangue frio, que degola crianças. Então eu apelo ao governo brasileiro, por favor, acordem dessa sonolência, acordem e parem de chamar o Hamas de ativismo. Não. Hamas é terrorista, é gente do mal, é uma mente infernal que não quer o bem das pessoas, não quer o bem de Israel. Então, como eu disse no começo dessa nossa conversa, Rabino, a humanidade ela não vai melhorar, mas os amigos de Deus vão se multiplicar. E como as Escrituras dizem que o reino de Deus é tomado à força, eu não estou falando de violência, eu estou falando de força, né? Não é violência contra os outros, mas é força, mas é uma paixão violenta. E Israel, quando você vai a Israel, você vai ver essa paixão no povo de Israel, né? E como eu disse, o nosso guia do ônibus era judeu, nosso motorista do ônibus era palestino. E a gente viu os dois conversando, nós levantamos inclusive uma oferta para servir os dois irmãos ali, Israel, o nosso amigo judeu e o nosso amigo palestino. Então, por favor, não deixe a sua mente ser entorpecida de fake news, né? Não deixe sua mente entorpecida pelo fake news. Eu vi um filme uma vez, Rabino, chamado Troia, né? E o rei de Troia, né, teve um filho que lutou com Aquiles, e Aquiles ganhou do filho dele, chamado Ulisses. E Aquiles matou esse Ulisses e trouxe o corpo dele até o acampamento. De madrugada, o rei de Troia vai lá para pedir o corpo do seu filho para Aquiles. E ele diz assim,
dá o corpo do meu filho, me deixa levar o corpo do meu filho e fazer um funeral decente para ele. E Aquiles disse, mas amanhã nós ainda vamos ser inimigos. Ele disse, não, nós somos inimigos ainda hoje, mas até os inimigos podem se respeitar. Muito obrigado, até os inimigos podem. Então eles não podem fazer isso, eles não podem matar uma geração e eles não respeitaram o povo de Israel. E então eles são inimigos letais, inimigos fatais, eles não são inimigos que se honram, porque muitos inimigos se honram, mas esses não são inimigos corretos, são inimigos que querem destruir o povo de Israel. Muito obrigado, pastor, que Deus te abençoe e que a gente possa se encontrar em breve em momentos mais alegres. Shalom. Shalom. Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Breton, a sua marca. Promove consórcios. Realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades.